Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos dando continuidade ao avivamento wesleyano. Estamos na terceira aula e provavelmente vamos finalizar para honra e glória do nome de Jesus. E paramos ontem no ponto que dizia assim, que a valorização pela palavra de Deus e a união entre os irmãos era fator principal entre os irmãos que buscaram ali que eram avivados por Deus. E aprendemos também que o avivamento ele começa primeiro dentro de nós. E esse evangelho começando dentro de nós, esse avivamento ele automaticamente vai alcançar as pessoas, a nossa redondeza e às vezes até uma nação. É como a gente viu ontem, né? Eu não estou falando nada assim que seja assim sem ser da palavra, né? É a palavra de Deus quem diz isso, gente. O que eu falar aqui é porque é a palavra de Deus. A experiência de Wesley resultou nesse grande avivamento inglês que alcançou outros países. Segundo os historiadores, foi esse avivamento que evitou que a Grã-Bretanha vivenciasse a mesma revolução sangrenta pela qual passou a França no ano de 1789, e tudo começou pela palavra de Deus. A gente aprendeu o quanto é importante, né? A palavra de Deus está dentro da gente e a gente perto da palavra de Deus. Foi o ponto que a gente parou ontem. E vamos dar uma lidazinha aqui em um termo aqui que se encontra em 2 Crônicas 34, do 30 até o 33, que diz assim: E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto do Deus do céu de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias. Não se desviaram dia após o Senhor Deus de seus pais. Esse trecho aqui ele fala sobre quando Josias ele assumiu o reinado para ser rei ali em Israel. Aqui o povo de Israel, todos corrompidos pela idolatria, né? Indo atrás de outros deuses, aquela nação assim, afundada no pecado, e o livro da lei, eles não sabiam mais qual era a vontade do Senhor, porque eles não mais liam o livro da lei. Então o rei Josias, ele mandou, né, para que eles reabrissem as portas do templo, para que o povo começasse a adorar o Senhor. E ali acho que foi um sacerdote chamado Ilquias encontrou o livro da lei, que era o livro que foi dado a Moisés, encontrou jogado. E quando ele encontrou, aquele livro levaram ao rei Josias, e o rei Josias, que assumiu o reinado com 8 anos, o seu reinado dele, não sei, acho que durou uns 35 anos, e ele convocou todo aquele povo, fez aquela reunião e começou a falar, né, dos mandamentos do Senhor, e ali tirou aquele povo, a palavra que foi falada, né, pelo aquele homem, ele fez com que o povo se voltasse, né, chamasse o povo para perto do Senhor, e o povo começou a entender
qual era a vontade do Senhor, que o povo estava disperso sem saber a vontade do Senhor, porque ninguém lia mais a palavra de Deus. E eles estavam se corrompendo cada dia mais. Então, assim, a palavra de Deus, ela faz conosco, né? Eu nem vou falar muito hoje, então eu apenas vou ler, porque eu acho que esse estudo está um pouquinho já detalhado, já dá pra gente ver, já tem 2 vídeos. E quem quiser clicar aí nos vídeos, falando sobre o avivamento wesleyano, tem outros ensinos também, fique à vontade, né? Que o Senhor, Ele vem nos abençoar, vem abençoar você com toda sorte de bênção. A Inglaterra experimentou reformas sociais profundas que influenciaram até outras nações. Devido à influência do avivamento wesleyano, o parlamento inglês aprovou leis em relação ao trabalho infantil, que na época era considerado normal no país. As novas leis acabaram com o abuso de crianças. Outra conquista significativa foi a abolição da escravatura em todo o Império Britânico, que forçou as demais nações do mundo a fazer o mesmo. Alguns países ainda faziam comércio clandestinamente, como o Brasil, mas aos poucos o abolicionismo foi sendo imposto em todo o mundo. Mas uma conquista sensível foi o fortalecimento da instituição do casamento. Sabe-se que o avivamento wesleyano restaurou famílias que estavam antes destruídas. O avivamento salvou famílias e reunificou lares. Né? A gente viu aqui que além do povo receber salvação, serem alegres na presença do Senhor, né? Saber a direção de Deus, também aqueles países, até as pessoas vizinhas, receberam muitas conquistas, como a abolição da escravatura, o povo não era mais escravos. Também o trabalho infantil, né? Eles ganharam ali aquela causa e as crianças não eram mais escravizadas, não eram mais assim obrigadas ao trabalho, né? E automaticamente eram dirigidas ao aprendizado. E deixa eu ver mais. As famílias, né, que estavam aí prestes a ser destruídas, elas foram renovadas, né? A união entre as famílias foi renovada. Então, como foi importante, né, esse avivamento wesleyano? Escreve James L. Guslow, que foi um grande apologista, que a gente já viu o estudo sobre e falou sobre esse homem. Ele escreveu sobre esses efeitos do avivamento, sobre a nação inglesa. Qualquer pessoa que observe a Inglaterra do século XVIII e veja o trabalho de John Wesley, este santo de Deus, incansável e apaixonado, concordará que a Igreja de Jesus Cristo estava viva e bem. E o grande plano de Deus para preservar qualquer coisa de valor na civilização era e ainda é manter uma igreja saudável. O único plano de Deus para a salvação da civilização é a igreja, o povo de Deus, o sal jogado na natureza da vida diária. O quanto o evangelho ele tem importância, né, com a vida, até a vida social, né, com as pessoas, até com o socialismo. O evangelho ele ajuda, né? O evangelho ele tem grande influência aqui na terra quando alguém se disponibiliza em fazer a sua parte, né? Ao conhecermos a história do avivamento wesleyano, percebemos o quanto é importante a influência do evangelho sobre uma nação, para que ela seja abençoada. As palavras de William Winterfelson, muito difícil essa palavra, que foi um dos instrumentos divinos naquele avivamento. Experimentei muito bem isso e devo confessar que minhas próprias e sólidas esperanças pelo bem-estar do meu país não dependem de seus navios e exércitos, nem da sabedoria de seus governantes, ou ainda do espírito de seu povo, mas sim da capacidade de persuasão de todos aqueles que amam e obedecem ao Evangelho de Cristo. Essa foi a palavra de William
O Wilberforce, vou dizer novamente para vocês, que foi um dos instrumentos divinos naquele avivamento. Ele disse assim, essas são as palavras dele: devo confessar que minhas próprias e sólidas esperanças pelo bem-estar do meu país não dependem de seus navios e exércitos, nem da sabedoria de seus governantes, ou ainda do espírito de seu povo, mas sim da capacidade de persuasão de todos aqueles que amam e obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Né? Isso até porque existem muitas mulheres, muitos homens, né, pelo país afora, né, que tem aí os trabalhos de ciclo de oração, que oram pelo país, oram pela nação, e eu tenho certeza, não tenho dúvida, que pessoas de outros países são abençoadas através dessas pessoas que oram, que buscam, pessoas que passam assim, até às vezes o dia todo, né? Orando no ciclo de oração. Hoje em dia eu não estou podendo passar o dia todo porque estou com problema de saúde chamado prolapso vesicular e estou para fazer uma cirurgia, mas eu tenho certeza que vai chegar o dia que eu vou poder passar o dia todo porque eu gosto de ciclo de oração, né? Isso, então, uma nação é abençoada quando às vezes uma pessoa se disponibiliza em obedecer a palavra de Deus. E eu termino esse estudo com uma frase que diz assim: faça todo o bem que puder, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto for possível. Então, faça todo o bem, enquanto puder, a todas as pessoas, enquanto for possível. Então, Deus abençoe e fiquem na paz. E o próximo estudo que vamos ter, gente, é os 2 grandes despertamentos, né? Isso vai ser na segunda-feira, se Deus quiser.